Olá, sou Rita Pires, consultora da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, e vou falar com vocês a respeito da revisão do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária para 2021. Este vídeo se faz necessário para dar cumprimento ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determinou que durante a elaboração da proposta orçamentária do Plano Plurianual, a realização de audiências públicas, e devido à pandemia, não foi possível a realização presencial. Então, eu estou gravando esse vídeo para dar conhecimento a vocês sobre esses dois documentos de planejamento. Eles estão sendo divulgados no site da Prefeitura, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi colocado um aviso e um comunicado informando a população sobre essa publicação desses documentos. E para elaborar a proposta orçamentária, a gente tem que cumprir várias legislações, tanto na proposta orçamentária quanto do Plano Plurianual. Então, nós temos a Lei 4.320, a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal, a Constituição Estadual, Lei Complementar 101, instruções do Tribunal de Contas, do Estado e da União, portarias do Tesouro Nacional, da SOF, que é a Superintendência de Orçamento e Finanças. Então, nós temos várias legislações a serem seguidas. Por quê? Porque nós temos que dar uma satisfação à população. Através desses documentos de planejamento, a gente vai mostrar o que vai ser gasto com o dinheiro público que entra na prefeitura, no que vai ser gasto, e quais os serviços que serão prestados, qual será o resultado, quanto que custou cada ação. Então, é através desses três documentos que a gente demonstra o que vai ser feito com o dinheiro que vai ser arrecadado ano a ano. Então, nós temos o Plano Plurianual, que é o PPA, ele é para 4 anos, e ele vai demonstrar os programas, as metas, as ações do que vai ser realizado. É um instrumento básico de planejamento. Depois nós temos a Lei de Diretriz Orçamentária, que é a LDO, para que ela serve? Ela vai orientar a elaboração da proposta orçamentária e a sua execução. Ela já foi elaborada, encaminhada para a Câmara, dia 15 de maio, já foi votada e já foi aprovada. E ela também estabelece o anexo de metas e prioridades, que é dessas metas e prioridades que vão ser colocadas, retiradas ações para colocar na Lei Orçamentária Anual. Porque a Lei Orçamentária Anual, ela vai prover os recursos necessários para executar essas ações. Então, nós temos 3 documentos básicos, um de planejamento, outro que orienta e outro que é a execução, que é a Lei Orçamentária Anual. O PPA foi aprovado para 2018 até 2021, a cada ano ele vem sendo revisto, a LDO ela é elaborada ano a ano e a lei orçamentária também ano a ano. É uma obrigação constitucional e as leis são de iniciativas do Poder Executivo. Então, nós temos aí a Lei Orçamentária Anual. O que ela é? Ela é um documento que vai demonstrar de um lado a receita, do outro lado a despesa. A receita mostra de onde que vem os recursos públicos, quanto que vai ser arrecadado em cada ano, né, através dessa previsão de receita do Plano Plurianual é para 4 anos e para a LOA é ano a ano. E a despesa, ela vai mostrar para onde que vai ser gasto, em quais as ações, quem será um beneficiado, quais as funções de governo, de que forma que vai ser gasto. Então, nós temos aí alguns mandamentos constitucionais que têm que ser obedecidos. A Lei Orçamentária Anual tem que ser compatível com o Plano Plurianual. O orçamento tem o princípio da exclusividade, não pode ter nada diferente de previsão de receita e de despesa.
com exceção de autorização para aberturas de créditos suplementares e para contratação de operações de crédito. Nós temos também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que veio também regulamentando a elaboração da lei orçamentária, e ela estabelece que tem que ser feita uma reserva de contingência para cobrir alguns eventos fiscais, os riscos, os passivos contingentes. Esse percentual da reserva de contingência já é estabelecido lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E ela também manda fazer uma previsão da dívida. Então, nós temos que levantar os contratos de dívidas, o montante de recurso necessário para pagamento da dívida. A Lei de Responsabilidade também determina que a gente só pode entrar com uma construção, um investimento, se ele já estiver contido no PPA, se for uma obra com duração acima de 2 anos. As transferências voluntárias também já tem que estar autorizada na Lei de Diretriz Orçamentária, tem que ter uma dotação específica. As transferências para o setor privado também tem que estar na LDO e já tem que ter uma lei específica autorizando. E a Constituição Federal também determina algumas vedações. Então, ela fala que o montante das operações de crédito não pode ser superior às despesas de capital. O que são despesas de capital? São as obras, a compra de equipamento e material permanente. Então, é tudo que vai contribuir para o crescimento do Produto Interno Bruto, do PIB. Ela veda a abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais sem autorização legislativa e sem a especificação de recursos compensatórios. Ela proíbe a vinculação de impostos a órgãos ou fundo, com exceção da saúde e da educação, e de garantia às operações de crédito. Então, nós temos aí a elaboração da LOA e do PPA, começa com a previsão da receita para depois fixar a despesa. É uma fase muito difícil, ainda mais agora que nós estamos passando por uma pandemia. Isto, do OCOR tem muitos, 100 anos, então a gente ainda não viveu esse processo. Então, é uma etapa difícil, mas a gente conta com todos os órgãos, cada órgão faz a sua previsão. A Secretaria da Fazenda faz a maior parte, porque é ela que vai fazer a previsão dos impostos e das transferências, mas a Saúde faz a previsão da receita do SUS, dos seus serviços, a Educação faz o que vem do FNDE, o Fundeb, a Ação Social também faz a previsão dela, a Cultura, o SAI. Então, todos os órgãos estão envolvidos nessa previsão de despesa. E a LDO já deu as coordenadas de como que vai ser prevista. E já foi também feita uma primeira previsão de receita na LDO. E depois nós temos a fixação da despesa. Como que a gente vai dividir esse bolo de receita a ser arrecadada? Não tem muito mistério na receita, não. Ou ela vem de fontes de recursos próprios, que são os recursos ordinários, os impostos, o IPTU, ISS, ITBI, Imposto de Renda retido da fonte, as receitas de serviços, ou então são recursos recebidos de transferências constitucionais. Aí nós temos os convênios, e o ICMS, PVA, ITBI, IPTU, ou outra fonte são os recursos de empréstimo junto aos bancos. Esse a gente pega emprestado, mas depois a gente tem que pagar, e paga juros altos, então não é vantagem pegar esses recursos. E para poder fazer essa distribuição, nós temos que observar quanto que vai para a educação, quanto que vai para a saúde, quanto que tem que ser repassado para o Poder Legislativo, qual é o percentual de receita da reserva de contingência. Então, a educação fica com 25% dos impostos das transferências de impostos. A saúde fica com 15% também da receita de impostos das transferências de impostos. Já o Poder Legislativo, ele vai ficar com 6% da receita que vai ser arrecadada este ano, de 2020. Então, tem que fazer também a previsão da receita a ser arrecadada em 2020, uma coisa difícil,
com essa pandemia, porque eles têm, né, o direito pela a Constituição de receber até 6% da receita efetivamente arrecadada neste exercício de 2020. Nós temos que fazer a previsão do pagamento da dívida, como eu já falei, a Secretaria da Fazenda faz, encaminha para o setor de planejamento, tem que fazer os inativos e pensionistas, o montante de recurso necessário, e a gente tem que fazer a previsão dos recursos para manter as atividades essencialmente criadas, as ações que já foram criadas, que é a manutenção dos serviços já prestados. Não adianta a gente criar novos serviços se a gente não consegue manter os que já foram criados. Então nós temos que ver quanto que vai gastar de pessoal, de material de consumo, de serviço de terceiros, isso tudo vai entrar como despesa quase que obrigatória, que é manter os serviços essencialmente criados. E a outra coisa, a gente tem que ver as obras. Se sobrar dinheiro para fazer algum investimento, a gente tem que ver primeiro o que já está iniciado, para dar continuidade. Então a gente vai observar primeiro o que já está em construção e já está em andamento. E nós temos também que saber diferenciar quais são os recursos ordinários dos recursos vinculados. O recurso ordinário é aquele que é livre para fazer o que o Poder Executivo pode, aonde ele pode alocar, né, em despesas já legalmente permitidas. Por exemplo, tudo que arrecada do IPTU, 25% vai para a educação, 15% vai para a saúde, 60% fica como recurso ordinário. Então, ele é livre, é a fonte 100. Os recursos vinculados foram aqueles que eu falei. Então, tem o SUS, o FNDE, tudo que vem já com uma destinação específica é considerado recurso vinculado. A maioria do recurso previsto a ser arrecadado no ano de 2021 vai ser de recurso vinculado. E outra coisa também que a gente tem que diferenciar é o recurso orçamentário dos recursos financeiros, porque os recursos orçamentários é a autorização de todo o valor que é dado pelo orçamento. Mas a gente só pode ir gastando à medida em que vai ser arrecadando, à medida em que esses dinheiros vão entrando nos cofres públicos. O ICM, por exemplo, entra toda terça-feira, o FPM entra no dia 10 e no dia 30. Então, a gente tem que ir observando. Se de 2 em 2 meses, a gente faz um relatório que vai para o Tribunal de Contas para acompanhar entre o que foi previsto e o que foi arrecadado. Se o que foi previsto não foi arrecadado, tem que fazer o contingenciamento de despesa, faz bloqueios de dotações. Então, a gente tem que saber o que é orçamento e o que é financeiro. E aí nós vamos para a etapa final de elaboração do PPA e da LOA. Então, a primeira etapa é a consolidação das propostas setoriais. Todos os órgãos fazem as suas propostas e encaminha para que o setor de planejamento faça essa consolidação. E faça também a compatibilização, porque tudo que está na LOA tem que estar no PPA. Depois a gente faz a elaboração dos projetos de lei, do PPA e da LOA, elabora as mensagens que vão encaminhar esses projetos de lei para serem enviados à Câmara, a elaboração dos anexos do PPA e a elaboração dos anexos da LOA, conforme determina a Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a LDO já aprovada, que também estabelece quadros para compor esse documento. Então, nós temos aí o trâmite legal da lei orçamentária do PPA. O Poder Executivo elabora, encaminha para o Legislativo discute, pode alterar através de emendas e aprova o projeto de lei. Encaminha para o Executivo sanciona ou pode vetar. Se ele vetar alguma emenda, ele devolve para o Legislativo aprovar os vetos ou não e sancionar. O prazo de encaminhamento é até 30 de setembro, então os 2 documentos serão encaminhados no dia 30 de setembro para a Câmara. Então nós temos aqui um resumo do que é a lei orçamentária.
Ela é um instrumento de planejamento e programação, porque ela retrata um plano de ação, define objetivos, reflete decisões políticas, porque ela mostra em quais funções de governo serão alocados os recursos, na função legislativa, administrativa, saúde, educação, assistência social. Ela é um instrumento de gerência e administração, porque ela evita distorções, ela facilita a coordenação, ela possibilita correções tempestivas por meio de aberturas de créditos suplementares, ela indica duplicação e superposições. Ele é um instrumento de controle e avaliação, porque ela é a base para a contabilidade. A hora que vota a lei orçamentária é que a contabilidade tem condição de registrar e fazer a abertura para poder começar a emissão dos empenhos. Ela vai especificar a origem dos recursos e a destinação dos gastos, ela permite comparação entre o que foi previsto e o que foi realizado, e ela também permite o acompanhamento gerencial das ações que estão sendo executadas. O anexo contendo as metas aprovadas na LDO para 2021 também vai estar disponível no site da Prefeitura. Qualquer sugestão ou dúvida pertinente a esses dois instrumentos de planejamento poderão ser realizados por meio deste telefone, que está aí demonstrado, ou neste endereço. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.